E para entender como vai ser realizado esse trabalho feito pela perícia médica e também os possíveis passos dessa investigação, eu vou conversar com a Carolina Daitz. Ela é especialista em medicina legal e perícia médica. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Doutora, quando nós olhamos para um caso como esse, é claro que nós também vamos ter que aguardar um tempo para ter acesso aos laudos, aquilo que foi divulgado, se assim for a opção da própria família. Num cenário como esse, onde ele foi encontrado caído, próximo a uma escada, a polícia já divulgou pelo menos alguns detalhes de um machucado na região da têmpora. Como que pode ser, olhando para um caso como esse, analisada essa cena para que se tenha uma resposta, se foi uma morte violenta ou não? Quais são os passos que são seguidos num episódio exatamente como esse? Em primeiro lugar, existe as informações da perícia do local em que ele foi encontrado e depois disso, dessa coleta de vestígios, então o corpo que vai até o Instituto Médico Legal e lá vai passar por um exame apurado aí da parte médica. Então toda a parte externa do corpo ela é examinada minuciosamente e também internamente. Então vai se buscar então talvez outras lesões externas ou até internas, fraturas, e também, junto, muito importante, tentar descartar alguma doença aguda, né, que tenha colaborado para essa queda da escada, né, e aí, assim, claro que de uma forma muito correta, a polícia faz, né, a autoridade policial faz a solicitação desse exame para averiguar os detalhes, mas também tem que lidar com a possibilidade de ser uma causa natural. Doutora, um outro ponto que chamou a atenção e as pessoas começaram a questionar essa definição de morte suspeita. Essa caracterização, essa definição, ela acontece justamente pela ausência de respostas em entender como isso aconteceu? Exatamente. Então, quando não há uma causa de morte natural bem definida e uma assistência médica prestada, né, ali naquele momento, como é muitas vezes quando acontece um óbito dentro do hospital, aí é chamado por protocolo como uma morte suspeita e que deve ser investigada, e aí vários procedimentos vão decorrer dessa ação. A gente olha para esse processo que nós estamos falando aqui, o corpo do Naim, depois de um episódio tão triste como esse, é ele que vai dar as respostas para a perícia nesse momento e para aquilo que nós vamos acompanhar no laudo do ML? Eu digo isso em relação aos hematomas e também como o corpo reagiu depois de um processo, seja ele violento ou não. Eu pergunto isso em relação ao tempo de agilidade para que os exames e as análises sejam feitas, para que nada se perda no meio de um processo como esse. Exatamente, todos os detalhes são importantes, né? Desde a necrópsia, o exame das vestes, o exame dos peritos do local também, coleta de partes de órgãos, coleta do sangue ou urina, para toda avaliação até de substâncias que possam estar envolvidas também. Então, existe todo um protocolo a ser seguido, né, para que seja cumprida, então, a determinação da autoridade policial que julgou como uma morte suspeita, e assim, então, os profissionais têm que cumprir todo esse protocolo exatamente por precaução para verificar se pode existir aí algum outro elemento, porque não existe uma certeza do que aconteceu naquele momento. Então, é a perícia quem tem que ajudar a esclarecer esses fatos. Doutora, olhando para essa análise que vai ser feita, é possível, através desse ferimento, como a minha primeira pergunta, e olhando durante a tarde que foi divulgado pela polícia e pela família também sobre esse ferimento que ele tem na cabeça, esse laudo e esses exames que são realizados, é possível notar uma diferença de um ferimento que foi ocasionado por uma queda, onde ele bateu a cabeça, ou se isso foi uma pancada por alguém? É claro que a gente está falando aqui numa situação hipotética, mas estou falando em cima de uma relação que foi identificada já pela polícia. O exame é capaz de fazer essa diferenciação de um ferimento por queda e aquele que foi ocasionado por um episódio violento? Bom, as informações que eu tenho que declarar isso aqui também, são as mesmas, né, que tem na imprensa. Eu não tenho conflitos de interesse nem informações a mais. E as informações que dão conta é que ele tem, né, um ferimento, e as características do ferimento, elas
vão demonstrar provavelmente uma ação que pode ter sido causada pela queda ou até por uma outra ação. Então, é muito importante entender o contexto em geral, se terão outras alterações associadas, se na perícia de local também vai mostrar alguma alteração, imagens de câmeras de segurança. Então, o conjunto por completo, ele é muito importante e o médico, ele vai avaliar todos esses elementos, inclusive podendo ter a necessidade de retirar pedaços de órgãos, mandar para o laboratório avaliar, e aí essa causa da morte demorar até um tempinho maior para ser liberada, porque outros profissionais vão ser envolvidos de identificar nessas estruturas, né, até doenças pré-existentes que podem ser importantes para fechar todo o contexto. Doutora, e para a gente finalizar, a senhora falou sobre esse tempo que é necessário para, obviamente, que todo o processo seja realizado com muita competência. Há um prazo máximo, há uma ideia, pelo menos, de como esse processo, o tempo que ele pode durar, ou vai depender muito daquilo que vai sendo coletado e a necessidade de um aprofundamento? Existe um prazo de 10 dias, mas que ele pode ser prorrogado, né? Então, o perito, ele pode solicitar, né, um prazo maior até para que consiga reunir mais informações, né? E até para que se faça o laudo completo e com resultados dos exames que o médico pode solicitar no ato do exame de necrópsia. Doutor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui explicar um pouco desse contexto. Um caso como esse, nós sabemos a quantidade de fãs que o Naim tinha e nós também já tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui na Record News. Então, é importante acompanhar esse processo, porque a família, inclusive, aguarda essas respostas e entender o que pode ter acontecido e também quais são os próximos passos a partir de um episódio tão triste como esse. Muito obrigado, doutor. Obrigada, agradeço. Meus sentimentos à família e todos os fãs. Com certeza é um procedimento bastante doloroso, mas tenho certeza que os peritos vão fazer o melhor trabalho possível. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor. Uma ótima noite.